Bom dia para todo mundo, uma boa tarde, uma boa noite para você. Hoje domingão, hoje é 18 de fevereiro, são 13 horas e 44 minutos, horário de Londres. Para você que não me conhece, eu sou o Francisco e esse é o meu canal Tagarelando com Francisco. Eu estou aqui diretamente de Blackpool, na Inglaterra, na minha casa, de onde eu falo com vocês. Estou aqui tomando um chazinho na caneca do Super Mario que eu comprei numa loja que tem aqui em Manchester, e eu não sabia que isso daqui por fora era um papel. Joguei a caneca na máquina de lavar louça e rasgou tudo, mas eu vou comprar outra online que eu já vi que tem, porque eu sou um fãzaço do Super Mario, fãzaço. Enfim, e aí rasgou, mas eu tô aqui com a bichinha aqui do lado, muito boa. Tô tomando um chazinho para ver se aquece um pouquinho. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelas visualizações dos vídeos anteriores. Hoje, nesse domingão, resolvi gravar alguns vídeos sobre alguns temas. Acabei de colocar um vídeo aí que é sobre a saúde mental do processo EB3. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre, continuando nessa sequência do EB3, queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha opinião pessoal acerca dessa demora toda com relação ao nosso processo. Como vocês sabem, pessoal, eu não edito vídeos, os meus vídeos são do jeito que tá aqui, vai pro ar, eu tô fazendo apenas um pequeno cortezinho no começo e no fim, porque é a hora que eu levanto para ligar e desligar o telefone, que eu tô gravando pelo telefone esses vídeos. Então, mas eu não faço vídeo, eu não faço grandes edições. Então, assim, eu já falei no passado para vocês sobre, há uns 7 vídeos atrás, se vocês forem percorrer, onde eu falava sobre o falseamento do processo do asilo, e eu já deixei claro ali que eu pessoalmente sou radicalmente contra essa questão desse cai-cai. E onde eu falava naquele mesmo vídeo em que um dos motivos, ou o motivo principal para o nosso processo do EB3 estar nesse backlog monstruoso, era justamente o fato de que o Departamento de Imigração americano, eles estavam com seus olhos todos direcionados para essa questão do asilo, e enquanto que o nosso processo era deixado de lado. Pois muito bem, esses dias, ontem na verdade, eu assisti um vídeo de um camarada, onde ele tem 20 e tantos mil seguidores no YouTube, no canal dele, são 20 e tantos mil, onde ele conta como que foi a travessia dele. Eu não me dei ao trabalho de assistir os vídeos que ele tinha anteriormente, os vídeos que ele havia postado, porque naquele primeiro vídeo em que eu assisti ontem, ou foi anteontem, e eu inclusive mandei um pedacinho para o Matheus para ele dar uma olhada, ele estava dizendo lá que foi pelo cai-cai, ele sabia que não tinha como se legalizar nos Estados Unidos, e resolveu se entregar aos agentes de imigração pelo cai-cai. E ele estava postando lá no vídeo dele um papel, onde ele dizia, nesse papel, né, onde ele perguntava se aquilo era a alforria dele ou se aquilo era um rastreador, né? Se aquilo era um rastreador. Ou se aquilo era um rastreador para que o Departamento de Imigração soubesse onde ele estava. E aí, gente, eu fico vendo as pessoas fazendo essas gozações, fazendo essas palhaçadas, enquanto que nós que aplicamos esse processo, eu falo nós porque a maioria das pessoas que vem no meu canal ou são aplicantes do processo EB3 ou estão na iminência de aplicar, mas a grande maioria, em absoluto, são de pessoas que estão no EB3, que estão nessa agonia que é o EB3. Inclusive esse meu vídeo que eu acabei de lançar agora há pouco tempo, fala sobre a questão da saúde mental, dos danos que esse processo causa na nossa vida. Aí, gente, eu me deparo com esse tipo de gente, sabe? Com esse tipo de gente que inventa para o Departamento de Imigração que está sendo perseguido no seu país de origem. A gente vê muito brasileiro fazendo isso porque nós acompanhamos os brasileiros, o conteúdo dos brasileiros. Mas eu fico imaginando a quantidade de mexicano, a quantidade de gente da Guatemala, do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela, então, que se diz
sofrer algum tipo de perseguição, que diz que está correndo algum tipo de risco de morte no seu país de origem, só para ganhar esses 4 ou 5 anos que eles sabem que hoje, pelo cenário atual, o cara que cai, que entra nos Estados Unidos pelo cai-cai, ele tem ele tem 4 ou 5 anos para ele fazer a vida dele. Porque ele sabe que o processo dele vai ser negado. Ele não tem a menor dúvida de que mais cedo ou mais tarde, o processo dele, quando chegar na última audiência, ele vai receber uma negação, e ele vai receber uma carta de extradição. Então a maioria esmagadora, o que faz? Eles aproveitam o máximo de tempo possível para juntar o máximo de dinheiro que podem, para quando chegar naquela data que eles sabem que vai chegar, poder voltar para o seu país de origem com as burras cheias. Enquanto isso, eu, você e muitos outros que estamos nessa peleja, que estamos nessa penúria, que estamos nessa via sacra para conseguir o nosso processo, a gente fica assim, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem poder fazer planos para o futuro. Por quê? O Departamento de Imigração não dá nenhuma. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Os caras não estão dando nenhuma importância para o nosso processo. Essa que é a grande verdade. Aí eu vejo muita gente por aí, eu vejo muita gente depositando as suas fichas na eleição do Donald Trump, porque na cabeça dessas pessoas alguma coisa vai melhorar para a gente, e pode ser que venha a melhorar de fato. E eu estou torcendo que o Trump ganhe as eleições, independentemente de ele me ajudar ou nos ajudar ou não no nosso processo. Mas porque eu acredito que o Trump, ele é um cara mais centrado no ponto de vista bélico e no ponto de vista econômico. Por que no ponto de vista bélico? Nós estamos aí com dois conflitos perigosíssimos para o mundo. Foi um que começou há 3 anos atrás, há quase 3 anos, que todo mundo achava que ia ser resolvido em 3 dias, e não foi, que é o da Rússia com a Ucrânia. E o outro é em Israel com os palestinos. Os palestinos, que na minha opinião, já deveria ter um Estado há muitos e muitos anos, e não tem. E essa questão só vai ser resolvida com a criação do Estado palestino, que é um direito deles. Muito bem. E aí tem muita gente que acha que o Trump vai ser o salvador da pátria para quem está aplicando o EB3. Eu acho que não vai. Por quê? Ele tem um problema, os Estados Unidos hoje têm um problema monstruoso, o Departamento de Imigração, a resolver, independentemente se seja que seja os conservadores, os republicanos ou os democratas, mas eles vão ter que resolver que essa questão desses muitos milhões, que eu não sei o número exatamente, de pessoas que foram para os Estados Unidos através do cai-cai e que mentiram, e que inventaram uma história dizendo que estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Esses muitos milhões de casos terão que ser julgados pela justiça americana. Não adianta o Trump vir dizendo, e eu vou fazer um vídeo sobre isso na sequência. Não adianta o Trump vir com essa conversa em dizer que ele vai fazer a maior deportação da história, porque esses muitos milhões que estão sobre a proteção, sobre o manto, tá me fugindo agora aqui o termo correto, que é sobre a guarnição, que estão sobre a proteção, também não é esse termo, mas que estão sobre a quartela, que estão sobre a proteção da justiça americana, porque estão com um processo correndo por asilo. Nessas pessoas ele não vai poder tocar. Ele não vai poder tocar, ele ou quem quer que seja. Essas pessoas só vão poder ser tocadas quando tiver o seu processo julgado, na última instância. E a gente está falando de 4 ou 5 anos. Agora, se ele quiser deportar esses muitos outros que entraram de forma ilegal no país, aí talvez ele consiga. E ainda vai ter um outro problema que eu já falei, inclusive, em uma das minhas lives e em outro vídeo que eu gravei, que é o seguinte: o Trump só vai conseguir deportar as pessoas daqueles estados em que os governadores têm um alinhamento com a política dele.
Porque sem o apoio das autoridades locais, ele não vai conseguir colocar a mão nesses muitos ilegais que lá existem. Não vai. E, dizendo isso, eu quero só aproveitar o ensejo para dizer o seguinte. Eu, Francisco de Assis Carvalho Sombra, não tenho rigorosamente nada contra aquele cidadão que infelizmente precisou entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Eu não tenho. O meu problema não é com aquele cidadão que não tem formação, que não tinha formação suficiente para aplicar um EBNW da vida, um H1B, um H2B, que não tinha o dinheiro o suficiente para aplicar para um EB3. Embora eu ache que muita gente que vai pela fronteira com o México, muitas daquelas pessoas, se tivessem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, eles poderiam sim aplicar para um visto e de forma qualificada para os Estados Unidos. Inclusive, eu vou até deixar aqui o link de um camarada que eu sigo. Nunca conversei com ele pessoalmente, nunca conversei nem por rede social, mas eu acompanho os vídeos dele, que é do Oliver. Eu recomendo que quem queira ir para os Estados Unidos de forma legal, assista os vídeos desse camarada, entre em contato com ele, porque ele presta esse tipo de atendimento, esse tipo de serviço. E é um jovem sério, é um jovem youtuber, um dos melhores youtubers da idade dele, e um dos melhores youtubers que eu conheço, é o Oliver. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse procurá-lo, para fazer a coisa de forma legal. Então tem muita gente que vai para os Estados Unidos, e que tem qualificação, que tem condição de forma legal, e que prefere ir pela fronteira com o México, pondo a sua vida em risco, pondo a vida dos seus em risco, porque muitos ainda levam a família a reboque, apenas porque não tiveram aquele cuidado em pesquisar melhor uma forma correta de ir para os Estados Unidos. Então, o meu problema são com estes vagabundos sem vergonhas que ficam postando vídeo na rede social, contando a sua história de como foi a travessia com o México e de como foi a entrega dele para um dos oficiais de imigração dos Estados Unidos. O meu problema é com esse tipo de gente. Eu acho que esse camarada que faz isso, que mente para a justiça dessa maneira, nesse tópico, ele deveria ser, como diz a Carol, uma colega minha que eu conheci aqui nessas minhas perambulações pelo EB3, como diz a Carol, eu acho que esse sujeito devia ser condenado, ou se não a prisão perpétua, mas aqueles trabalhos forçados naquelas penitenciárias que tem nos Estados Unidos, aqueles trabalhos forçados maravilhosos, há pelo menos 3, 4 anos de cadeia para aquela gente, trabalho forçado. Essa é a minha opinião, pessoal, porque é sacanagem o que essa gente faz. O cara entra pelo caicai, inventa uma mentira pro agente de imigração, atrapalha o processo de quem está na linha, na linha, como eu, como muitos outros, e aí depois fica nas redes sociais postando historinha, chamando o documento que ele recebeu. O desse camarada, ele tem um documento lá, ele recebeu uma autorização, que não é bem uma autorização, é um documento em que diz que ele vai ter que se apresentar em 2026. Eu vi esse vídeo anteontem. A próxima audiência dele é em 2026, a gente está em 2024. Ou seja, o processo de um rapaz daquele vai ser finalizado daqui a 4, 5 anos. E ele sabe que vai ser negado. Ele tem certeza absoluta que vai ser negado, mas é uma forma que ele encontrou de ganhar dinheiro. Ou seja, burlando a lei. E ainda coloca isso nas redes sociais para quem quiser ver. Aí eu vou ter misericórdia de um cara desse? Claro que não vou ter misericórdia de um cara desse. É lógico que eu queria que viesse um chefe de Estado para os Estados Unidos e que punisse esses caras com toda a força da lei. Mas que punisse com força mesmo. Que metesse na cadeia um camarada desse, que banisse esse cara, que tomasse o direito dele de pisar em solo americano. Porque é isso que um cara desse merece. Ser banido. Ter o direito de voltar aos Estados Unidos, banido, porque ele mentiu de forma desavergonhada e ainda publicou em rede social. Então, a esses caras, eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não vou. A esses caras eu só desejo que o Estado ponha a mão em cima dele e puna-os com toda a veemência possível. Porque se hoje a gente está nessa agonia todinha do EB3, é por culpa desses milhares e milhares de milhões de pessoas que entram com esse negócio
do asilo, sobrecarregando o departamento de imigração, né? E provocando esses danos todos na vida de quem está fazendo a coisa certa, como eu, como você e como muitos outros. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele gosto, faz aquele comentário, porque ajuda a gente bastante, tá? E até a próxima. Daqui a pouco vem outro vídeo. Beijo, tchau!